eu vou falar sobre Marcos Pena, que conheci num evento em Tóquio sobre mudanças climáticas e logo fiquei interessado sobre o trabalho que ele faz. Ela vai nos falar e ensinar algo, nem só falar, sobre uma situação que nós todos conhecemos e estamos preocupados. Todos os anos, 2 vezes por ano, na primavera, no outono, os vales enchem-se com fumo. O que acontece? Queimadas, tudo que os proprietários acham que não precisam, vai para ar, fumo. Agora, Marcos Pena é professor do Instituto Federal de Rio de Janeiro. Atualmente faz doutoramento em ensino de divulgação da ciência. Agora é a tua vez. Obrigado. Tá bom? Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Bernardo por ter feito o convite para estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da experiência que a gente tem adquirido ao longo dessa estrada. Eu sou brasileiro, minha formação desde o ensino médio é na área agropecuária. Fui técnico agropecuário, licenciado em Ciências Agrícolas e fiz mestrado em fitotecnia. Então vou estar aproveitando essa pequena porção de conhecimento que a gente adquiriu para poder propor um tema provocante, que é a questão do uso do fogo na agricultura e a produção de adubo orgânico. Vamos lá ver um vídeo, inicialmente. Eu gostaria que vocês refletissem sobre esse vídeo. Pouco mais de 10 horas, 150 mil hectares. Nós somos muito mais altas que os pinheiros. E era como se o fogo voasse. Como é que isto acontece? De novo. Como é que acontece de novo? Está a ver aqui as oliveiras queimadas? É uma tristeza. Já tenho visto muito, já muitos fogos que aí assisti, mas não ardeu pinhal, castanheiros e oliveira. E 2 casas, e uma está em ruína. Ainda lá fui ontem, ali. Ver a miséria. Tudo a arder aqui que nós caiamos durante a vida. Ainda hoje não consigo aguentar sem as lágrimas caírem. É uma questão complexa. Nossas albufeiras estão com níveis altos de 10% em alguns casos. Temos questões de seca. A nossa temperatura média atualmente é cerca de 1 grau mais alto do que era há séculos. 1 grau não parece muito, mas para a média é imenso. Juntando a tudo isso uma falta de sensibilidade das pessoas e das populações, temos um barril de pau das condições para tempestades perfeitas, temos mais a serem bastante presentes no nosso dia a dia. O que isso fez foi que realmente viessem temperaturas excessivamente quentes do norte da África para um dia totalmente análogo para a altura do ano. As pessoas até pensavam que vinha chuva no dia a seguir, decidiram fazer as suas queimadas e tivemos um dia trágico. Não há um conhecimento do que são as alterações climáticas, portanto, de um modo geral, as pessoas têm uma ideia do que é que se passa. No entanto, as pessoas não estão igualmente comprometidas com a mudança do seu comportamento. É quase como se houvesse uma contradição entre o que eu penso e o que eu faço. O amigo Fernando e o amigo António. Um veio para salvar um carro e o outro foi para salvar os animais e ficou lá. E o outro também. É um morar triste. Uma sensação triste e
Bom, a gente viu nesse vídeo inicial, né, essa preocupação dos incêndios florestais está muito presente ainda na memória, né, de todos nós, e essa causa ou essa correlação que os incêndios têm com as queimas e as queimadas, né? Nós estamos num concelho em que o percentual de floresta é bem elevado quando comparado com Portugal. Mais de 65% do território de Arouca está no meio da floresta, ou é floresta. Então isso tem uma importância maior para a gente. Toda atividade humana, econômica, ela acaba gerando, né, rejeito. Aqui eu coloquei um exemplo da construção civil, no qual a obra gera um entulho. Então toda obra de construção civil tem esse entulho. Esse entulho ele pode ter, né, alguns destinos, cada vez menos ele está indo para o aterro, existem legislações, né, estimulando e obrigando a obra a reciclar esse entulho, mas ele pode se transformar num subproduto, ao você triturá-lo e fabricar tijolo de entulho. Então, o que era um rejeito se transforma em um subproduto. Então, como que na agricultura, que a gente tem, né, sobrantes, nós temos restos vegetais, nós temos restos e estercos animais, como se lida com isso? E como se lidou, né, ao longo dos anos com sobrantes vegetais e animais? Tradicionalmente, amparado em lei, né, por decreto-lei, o que se faz é a queima ou a queimada. A queima quando você faz um ajuntamento de restos vegetais num só local e põe fogo, e a queimada quando esse resto vegetal está espalhado sobre uma superfície e você põe fogo sobre aquela superfície. Na maior parte das vezes é para renovar a pastagem. E olhando na página oficial da autarquia, lá existe um anúncio, né, para que as pessoas tomem cuidado no uso do fogo para queimadas, porque ocorreram incêndios relacionados a queimas e queimadas durante o mês de abril passado. E a gente fica perguntando por que então se usa o fogo? Não só em Portugal, mas em inúmeros países se usa o fogo na agricultura. Primeiro que ele é uma prática milenar e ele é amplamente difundido. E o uso do fogo é rápido, ele é barato e ele é eficiente. Ele controla, ele queima, né, uma quantidade de restos vegetais que você tem sobre a superfície muito rápido. E é fácil de fazê-lo. E com a autorização legal que hoje existe, né, você age respaldado pelo costume e pelo conjunto de normas legais do país. Então, ele é muito fácil de se usar. Mas todo instrumento, ele traz em si, né, algo positivo e também algo negativo. E por que tantos países proíbem o uso do fogo na agricultura? Alguns deles chegam a criminalizá-lo, né, dando o nome em iuris de crime ambiental, se você coloca fogo em restos vegetais, né? Pode só dizer quais são esses países, já chegou? Um deles é o Brasil. Ok, boa. A Alemanha Mais? também. A Alemanha, por acaso. Brasil, Alemanha. Sabem mais? Não saberia te dizer. Mas no Brasil, se você colocar fogo em resto vegetal que não seja associado a alguma prática bem definida, é crime. Então, são muito poucas as opções que você pode colocar fogo em restos vegetais no Brasil. Você não pode fazer fogueira assim. Você pode fazer fogo no Brasil para poder esterilizar alguma coisa. Primeiro motivo porque os países proíbem o uso do fogo na agricultura, porque queima e queimada é uma fonte inesgotável de gases de efeito estufa. Né? Todo mundo aqui conhece, né, os gases de efeito estufa, estão ali o
gás carbônico, né, o metano, óxido nitroso e outros gases de efeito estufa, que já conhecemos o efeito na mudança climática. Então, você queimar o carbono que foi sequestrado, que já formou o lenho, que já está 2, 3 anos incorporado numa árvore, você está retornando esse carbono para a atmosfera e, além desse carbono, outros gases de efeito estufa. Além disso, quando você tem queima e queimada sem controle, que foi o que aconteceu em outubro, todo mundo viu o narrador dizendo, né, que veio um vento quente da África, as pessoas tinham expectativa de que choveria no dia seguinte, não choveu, em 10 horas se consumiu mais de 100 mil hectares com fogo, dia 15 para o dia 16 de outubro de 2017. E essa queima e queimada sem controle leva à ignição de incêndios florestais, que leva à poluição da água superficial, que leva à erosão do solo, à perda de vida silvestre, leva a doenças respiratórias. E esse vídeo é interessante, foi produzido por um grupo de pesquisadores daqui de Portugal. Vai passar. As chamas vão muito além do que é visualmente perceptível. O solo fica desprovido de vegetação, ficamos com o solo que, em termos de estrutura, acaba por ser desestruturado. O grupo de investigadores da Universidade de Aveiro, em Talhadas, Severo do Voga, permite perceber isso mesmo. A necessidade de avaliarmos que riscos terão essas escorrências no caso de irem parar às massas de água. Não é por isso de estranhar que, depois de um verão trágico de incêndios, se registrem com as primeiras chuvas algumas derrocadas ou alimentos de terra. Para se ter uma ideia, um equipamento idêntico a este, colocado numa área de alta severidade, acumulou cerca de 70 kg de cinzas e outros resíduos em pouco mais de 30 minutos de chuva intensa. Solos cada vez mais pobres, perdem efetivamente a sua parte principal, mais fértil, não é? Onde estão os nutrientes. Portanto, se toda essa parte é lavada, vamos perder, vamos ficar com solos cada vez mais despidos, mais pedras. Isso depois, em termos de fertilidade para quer que se cultive, ou em termos florestais, também vai ter influência para longo prazo, certamente. Então, esse é o efeito, né, do incêndio florestal ao longo do tempo, certo? Esqueci aqui do microfone. Alguns números para a gente refletir sobre os incêndios de 2017. Foram mais de 10 mil ocorrências por mês, mais de 440 mil hectares ardidos, mais de 120 vidas humanas, alguns estatísticos falam 115, mas a Procuradoria da Justiça está processando ou tem recebido pedido de 125 mortos nos incêndios, além dos inúmeros feridos. E isso nos leva a pensar o que custa isso para a sociedade portuguesa. Que custo vocês, como nação, como cidadão, estão pagando? As horas de helicóptero, as viaturas, os combustíveis, as horas de internação em CTI e os inúmeros feridos que vão receber pensão por inabilitação para o resto da vida, as famílias dos mortos que vão receber pensão para o resto da vida estimada que eles tinham. Então, no dia 15 de outubro, justamente no dia do segundo incêndio, havia uma estimativa que de 2000 até 2017 tinha-se gasto mais de 6,6 mil milhões de euros. Né? E quando você vê que o governo ainda alargou indenizações para feridos, e isso foi antes do segundo incêndio, então certamente a gente está falando aí de indenizações, de gastos, de custos sociais para lá de 8 mil milhões de euros. Quem paga isso? Os portugueses. Não é o governo.
o que daria para fazer com 8 mil milhões de euros investidos no Sistema Nacional de Saúde? Numa rede de educação ambiental efetiva, numa rede de reciclagem de resíduos sólidos urbanos. A gente está falando de quase 8 mil milhões de euros gastos com incêndio. E aí, você está agricultor, você produz, você vive da terra, tem lá os rejeitos vegetais, o que você vai fazer com isso? Você vai pôr fogo? Porque é uma prática que seu avô fazia, seu pai fazia, a lei autoriza, você toma todos os cuidados que estão naqueles cartazes, ou você vai pensar diferente? Quando a gente tem numa propriedade, tá lá o estrume, que é o rejeito, de origem animal, aqui uma folhagem e podas de árvores, muito comum em qualquer atividade agropecuária. Se você pegar o esterco, a folha e a palhada, você tem condição de construir um adubo orgânico através da compostagem. A gente só está imitando o que a natureza faz desde que ela é natureza. A técnica da compostagem, ela foi difundida por um inglês que morou na Índia e copiou a técnica e trouxe para a Europa. Então, essa compostagem, vou passar aqui 2 exemplos. São exemplos do Brasil, foram os que eu mais achei fácil porque citam as etapas. É um exemplo de composto em que tem uma fração animal e vegetal, e o outro é um composto 100% vegetal. Isso. A gente não tinha onde colocar, o grosso da sobra ia para um terreno aqui em frente, e aquele ia se decompondo ao ar livre, e realmente o cheiro começava a incomodar quem passava, Então era um problema gigante para a gente. A produção da compostagem ocorre nessas leiras compridas que ficam logo ao lado das estufas. Seguindo a receita da Embrapa, o composto leva 2 partes de restos de hortaliças, uma parte de esterco, que pode ser de gado ou cavalo, e uma parte de palha de qualquer tipo. Primeiro, os funcionários do sítio forram o chão e fazem uma espécie de caixa retangular. Em seguida, a leira recebe o esterco e as hortaliças. Depois, os trabalhadores misturam tudo. Isso é uma coisa importante. A gente coloca em camadas, mas não se deve deixar essas camadas separadas como se fosse um sanduíche mesmo. Elas têm que ter um contato íntimo. Inclusive porque no esterco tem mais micro-organismos que a gente quer na compostagem do que nessas folhas de alface que No final, vem a cobertura de palha. A partir de agora, os ingredientes do composto entram numa fase de transformação. O que acontece aí dentro? Bactérias e fungos, micro-organismos, começam a degradar o material orgânico, se alimentar desse material orgânico, transformar esse material orgânico no adubo orgânico. É aí que está a transformação que é útil para o agricultor. Exatamente. Durante a compostagem, o material esquenta e a temperatura pode passar de 50 graus. Nessa leira, já sem a cobertura de palha, dá para ver como a decomposição é rápida. Em apenas 3 dias, os restos vegetais já estão assim. A leira deve ficar em repouso por 1 mês. No final, o pessoal do sítio retira o excesso de palha e o material é todo revolvido, formando essa grande pilha. Aqui, o produto termina o processo de compostagem durante uns 30 dias. Assim, a preparação total do adubo acaba levando cerca de 4 meses. Você nota que a gente não identifica mais os vegetais que a gente colocou aqui, as sobras de hortaliças, Não tem cheiro, é um material bem solto. Um cheiro vegetal, assim, Gostoso até. Gostoso até. Esse aqui já pode ir para os canteiros. Pode ir para os canteiros. Valeu muito a pena. Houve um enriquecimento muito
muito grande dos nossos canteiros de plantação, um aumento de produtividade bem interessante. Atualmente, a produção do composto já é suficiente para adubar toda a horta. Para os próximos anos, a ideia é aumentar o volume produzido e começar a vender o excedente. Dessa forma, além de trazer uma solução ecológica para os dejetos, o composto poderá se transformar também em nova fonte de renda para o sítio. Bom, fica claro, né, esse é um composto misto, que a gente chama. Ele tem uma fração de estrume e tem uma fração vegetal. Aquela palhada, aquele capim seco, se ele não fosse incorporado ao composto, provavelmente ele viraria material para fogo na propriedade. Ele iria incomodar, ele dá muito volume, né? Então você, em vez de colocar fogo naquela palhada, você incorpora e produz um adubo orgânico com qualidade e efeitos no solo significativos. Isso. Bom, exemplos de sucesso. Né, nós temos algumas notícias na internet. Né, em Illinois, é um estado americano, norte-americano, onde a agricultura é muito forte e onde a universidade ela estimula, né, a confecção e o uso de composto orgânico e enumera os benefícios do composto orgânico. Né? Ele aumenta a atividade microbiana, ele diminui a ocorrência de doença das plantas, ele aumenta a fertilidade do solo, ele aumenta a capacidade de troca catiônica do solo. Isso é importante para quem conhece química do solo. Quando você coloca um adubo, você tem que ter capacidade desse adubo se dissolver e aqueles cátions ficarem aderidos ao solo, não serem lixiviados. Ele melhora a estrutura de solos argilosos e aumenta a retenção de água de solo arenosos. E uma coisa importantíssima no composto, ele reduz a bioatividade de metais pesados. O composto é usado em vários terrenos poluídos por metais pesados para fazer a biorremediação, porque as substâncias úmicas interagem com esses elementos traço e fazem um colóide orgânico e faz um quelato. Então está lá o alumínio, está lá o bromo, o cádmio, eles não estão biodisponíveis, porque o humus o isola. Isso só o composto faz. Um outro exemplo é no Reino Unido, uma empresa que produz e vende o composto para a agricultura. Aqui de novo, né, os mesmos benefícios. Aqui em Portugal nós temos a Lipor, que vende o Nutrimais, e temos também essa empresa, uma das empresas que eu encontrei, que vende o composto biológico, e lá citando as vantagens físicas, químicas e biológicas para o uso do composto. Esse vídeo é então do composto 100% vegetal. Esse pesquisador da Embrapa foi que introduziu essa técnica no Brasil, né? Tem começado a se difundir aos poucos. Ela é inovadora porque substitui a fração animal e a propriedade, às vezes, que não tem nenhuma criação, fica difícil você trazer o estrume de longe, porque isso encarece a produção. É feito por meio da mistura de materiais pobres em nitrogênio com materiais ricos em nitrogênio. O processo de produção do composto é bem simples. Deve-se observar a proporção das matérias-primas. Para a compostagem ser bem eficiente e gerar um adubo ou um substrato orgânico de boa qualidade, a mistura dos materiais deve ser bem homogênea. Recomenda-se utilizar a proporção de uma caixa de 100 litros de capim-elefante para um balde de 1 litro de torta de mamona. Mas, se a opção for o farelo de trigo, deve-se utilizar 2 litros. Uma pilha de composto pode ser instalada em um local aberto. A montagem do composto 100% vegetal tem que ser feita em local que tenha um ponto de água e no caso de se utilizar o composto para substrato de mudas,
é importante que seja em local impermeável, porque o solo não pode entrar em contato com o composto, porque o solo pode levar patógeno e pode prejudicar as mudas. Capim elefante antes porque ele estava muito seco, senão a torre de mamona ia todo para o fundo. Depois foi feita a uniformização do material e a montagem das demais camadas. Acabando de montar todas as camadas, a gente junta o composto e mantém ele úmido, principalmente nos primeiros dias, porque devido ao processo de aquecimento, tem uma perda muito grande de água na forma de vapor. Após esse processo inicial, o composto não precisa ser revolvido com frequência. Isso pode ser feito uma vez a cada 30 dias, o que não requer muita mão de obra. E o tempo para que o processo de produção do composto 100% vegetal esteja concluído vai depender do destino que vai ser dado ao produto. O tempo de compostagem vai ser de acordo com a finalidade do composto. Se ele for utilizado como mulch, ou se não como incorporado em pequenas quantidades ao solo, por 60 dias já é suficiente. Para ser utilizado como adubação de copa ou então adubação em linha, tem que ter um tempo maior de compostagem, então com 90 dias, porque ele vai ficar mais próximo da raiz. E para ser utilizado como matéria-prima para substrato, é necessário mais de 120 dias de compostagem. É feito por meio da mistura de materiais pobres em... Bom, então essa foi a opção de um composto 100% vegetal, né? O material usado ali, não sei se em Portugal é disponível, torta de mamona, não sei se é fácil encontrar, mas farelo de trigo, torta de trigo, normalmente é mais fácil. Eu tenho depois uma relação de materiais compostáveis que eu extraí de uma tese sobre compostagem da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Bom, então compostagem é isso, é decomposição biológica por fungo, actinomicetos e bactérias que ocorrem naturalmente na natureza e que nós, ao juntarmos as frações, uma rica em carbono e outra rica em nitrogênio, na proporção correta, você acelera essa decomposição e aumenta o percentual de substâncias úmicas. Então, diferente do que ocorre na natureza, que iria levar 2, 3, 4 anos para poder formar essa substância, em 3 ou 4 meses você produz o composto e você ganha disponibilidade, espaço físico numa propriedade. A gente está falando para uma realidade não florestal, você não está fazendo o composto no meio de uma floresta. Eu estou falando para uma realidade de um produtor agropecuário, que ele tem que ter o campo dele limpo para a próxima cultura. Então ele recolhe aquela massa vegetal e ou ele queima, ou ele deixa numa pilha no canto até apodrecer, né, e não dinamiza esse sistema. Que a própria bactéria, que os próprios organismos nos ensinam. As fases, e é importante manter a umidade inicial elevada, porque os micro-organismos estão se desenvolvendo, eles precisam de muita água para colocar na sua estrutura molecular. A fase termófila, onde as bactérias predominam, né? Há muita decomposição de material, muita água metabólica, e o cuidado é, se você não montar o fundo da leira com material mais duro, há uma queda, decompõe muito rápido e todo material leve ele vai para o fundo e diminui a porosidade e diminui então a circulação de oxigênio. Na fase mesófila você já começa a ter predomínio de fungos, as substâncias mais resistentes como celulose, N-celulose começam a ser degradadas e começa a haver a redução da atividade microbiana e, por consequência, diminui a temperatura do composto. O que é importante é você evitar locais que não tenham pressão de ar necessária, que a gente chama de anaerobiose. Abaixo de 5%
de oxigênio, você já considera aquele local como anaeróbico. E a compostagem é um processo aeróbico. Então, se você está lá vigiando o composto e vê que está com cheiro de fermento, você tem que revolvê-lo para estancar essa fermentação. E a última fase é a fase da maturação, não menos importante, né? É uma fase que eu considero uma das mais importantes, onde são formadas substâncias úmicas, que têm um papel muito importante em biorremediação de solos contaminados por agrotóxicos, por adubos industrializados, porque essas substâncias úmicas formam os colóides orgânicos que imobilizam. Imagina como algo que vai e toma conta em volta daquele elemento químico e nenhum outro elemento químico consegue reagir com ele. E o cuidado aí são as chuvas fortes, porque pode haver chorume. Os fatores importantes, você tem que cuidar do oxigênio, da umidade, a relação carbono-nitrogênio, a temperatura, o tamanho dos grãos, o pH, a dimensão da pilha. Então, esses são fatores técnicos para quem já vai fazer a compostagem em si, né? O que a gente fez? A gente juntou diferentes elementos e deu comida aos micro-organismos. E o micro-organismo, ele se alimenta quando o pH está numa faixa ideal, quando a temperatura está na faixa ideal, né? Quando a umidade e quando o tamanho dos grãos estão na faixa ideal. Então, fazer composto é você juntar elementos diferentes e utilizar todo o potencial dos micro-organismos para transformá-lo em adubo orgânico. Aqui uma forma pragmática para você calcular a relação CN. Relação CN é a quantidade de átomos de carbono para átomo de nitrogênio, né? Bactérias e os fungos, em regra, eles têm essa proporção. Eles precisam de 30 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. E para alcançar isso, você pode obedecer essas duas regras aqui. Essa aqui é a parte da... Ficou um pouco pequeno, porque eu tirei da tese dessa aluna que foi aqui da Faculdade de Engenharia, que ela lista quais são os materiais típicos de Portugal que seriam compostáveis, né? Desde palhada de cevada, palha de trigo, palha de centeio, né? Então, tipicamente, o que a gente separa? Todo o resto vegetal que tem a cor predominante castanha, marrom, é uma fonte rica de carbono. Todo o resto vegetal que tenha a cor verde é uma fonte rica de nitrogênio. Aqui são alguns benefícios do composto. A gente consegue ver ali que quando você usou o composto verde e adubo bioquímico, foi necessário o dobro do tempo para alcançar o mesmo percentual de matéria orgânica no solo. Com composto verde, em 9 anos, você alcançou quase 25% do teor do solo de matéria orgânica, e com os adubos tradicionais você leva 20 anos para poder alcançar esse teor de matéria orgânica no solo. O composto ele tem uma estabilidade biofísica muito diferente do adubo mineralizado, do adubo industrializado. Esse vai passar. Vários quadros vai passar. Aqui, né, está o composto fornecendo nitrogênio orgânico, potássio, fósforo, diminuindo o uso de nitrogênio, de amônio industrializado, né, através do uso contínuo do composto. E através do uso contínuo do composto, você reestrutura o solo, você aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo. E quando a gente fala aumentar a matéria orgânica no solo, você está falando aumentar a população de fungo, aumentar a população de bactéria
né, que são benéficas para o vegetal. Bom, essa era então uma abordagem rápida que eu queria apresentar para vocês, né? Tá claro para mim que são pessoas como vocês que estão aqui, que têm a missão, né, que têm a paixão, né, como foi colocado pela manhã, né, que tem o vício, que tem a adicção, né, de cuidar da natureza, né, para que a gente, cada um de nós, sinta que o futuro do nosso planeta está em nossas duas mãos e que, ainda que uma prática seja milenar, ainda que essa prática seja aceita pela sociedade, ainda que ela seja amparada por lei, se ela está causando mal, e aí a gente viu aqui, liberando gases de efeito estufa, né, causando mortes, causando inúmeros feridos, custo social para a sociedade portuguesa mais de 7 mil milhões de euros. Dinheiro esse que falta para a educação, falta para a saúde, por uma prática que você descontrola uma queimada e torna-se um incêndio florestal. Em vez de você transformar aquela palhada, aquele resto vegetal, né, em cinza, você vai transformá-lo em adubo orgânico. Então, eu espero ter contribuído, dado um caminho para quem, né, quiser estudar e ver mais, porque isso são necessárias mais fases, fazer dia de campo, ir para o campo, fazer na prática a mistura, como faz o cálculo de cada fração, vegetal verde, vegetal marrom, para alcançar a relação do carbono 25 a 30 por 1. Então, é o desafio de vocês, né? Essa técnica é uma técnica utilizada no mundo inteiro, ela é milenar e, com certeza, ao contrário, ela fixa carbono, ela fixa gases de efeito estufa no solo e não dá prejuízo de 7 mil milhões de euros para a sociedade portuguesa. E, com certeza, ninguém morreu ano passado por usar composto em Portugal ou no mundo. Mas por fazer queimada, e essa queima e queimada se descontrolar, morreram mais de 115 pessoas. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar com vocês, e agradecendo e pedindo excusas por alguma falha. Muito obrigado.